Pessoal, estou explicando a fazer o molde dessa peça aqui, dessa polia, um molde mais simples. Então vamos lá. Então, tem o modelo da minha peça bruta, né? Já coloquei usinagem onde precisa, já joguei a contração, que é 1%, certo? Então, análise de inclinação, 1 grau de saída, então tá ali, né? Parte superior, verde, vermelho inferior, ou como preferir. Então tá. Essa parte aqui, o que acontece? Se eu fizer o meu bolo dessa forma, bolo de areia, se eu fizer a minha divisão bem aqui em cima, o que acontece? Quando a gente for fazer a peça, a minha divisão vai ficar bem em cima aqui, né, certo? Então, o que acontece? Isso aqui pode encher de rebarba. Então, essa parte aqui pode ficar toda cheia de rebarba e também vai dificultar na rebarbação. Então, qual que é o artifício que é feito, né? Então, a gente tenta jogar essa rebarba que está aqui sobre essa face aqui, ó. Então, a gente joga essa divisão aqui um pouco para dentro. Mínima coisa, né? Então, como que eu fiz isso, né? Então, eu vou jogar aqui 3 décimos, né? Então, eu fiz aqui, joguei 3 décimos e fiz uma inclinação de 20, certo? Então eu uso esse método aqui para fazer essa inclinação que eu acho mais rápido. Fiz a inclinação dessa forma e depois dou uma inclinação ao contrário, de 20 graus, certo? Então aqui eu usei uma altura de 5, né? Só lembrando, essa peça é feita no processo de areia em fundição. Então esse tamanho aqui, 5 é um tamanho ideal, né? Se você coloca um tamanho maior, pode dar, tu vai aumentar essa rebarba, né? Esse bolo de areia que vai dentro aqui, ó, ele vai ficar maior ainda. Então 5 milímetros nesse caso dessa peça tá de bom tamanho, né? Peça de diâmetro de 268. Isso é pro processo que eu uso, né? Caso, então é o ideal. Então certo, então fiz aqui. Então vai ficar assim, né? Vou deixar aqui 3 décimos de folga aqui, ó, que vai ser esses 3 décimos, né? Então vai ter essa folga aqui, porque o bolo que vai sair aqui dentro vai ser menor que o bolo externo, certo? Esse grau aqui também, né? Sugiro usar uns 10 graus para cima, né? Para facilitar no fechamento, né? Porque se tu deixar ele um ângulo perpendicular ou com pouca saída, quando for o bolo for fechar, pode ocorrer arrasto de areia. Então eu sugiro trabalhar com acima de 10 graus para facilitar no fechamento. Então tá. E depois eu vou fazer o fechamento aqui em cima, certo? Só fazer uma extrusão ali e fiz o fechamento. Nessa parte de cima aqui, ó, eu aconselho a deixar um pouquinho maior, né? Por quê? Porque isso aqui ele vai funcionar como um cata-lixo, certo? Então quando o bolo descer aqui, eu não corre o risco de estar esmagando, né, esse bolo aqui. Então isso aqui tudo vai ser uma folga, certo? Então vamos imaginar que eu fecho esse bolo de areia e caia muita areia aqui. Então eu tenho essa folga como segurança. Depois, né, eu vou fazer o raio, né? Esse raio aqui interno ele pode ser um pouco maior, certo? Para facilitar na extração. E essa parte externa aqui é apenas um quebra-canto, que ele vai funcionar aqui também como um cata-lixo. Se tu faz o raio maior ali, tu vai diminuindo esse cata-lixo. Então ali só um pequeno quebra-canto. E aqui por fora também, pequeno raiozinho, né? Então tá aqui. Então essa vai ser a minha peça, certo? Então vou fazer uma análise de inclinação aqui, novamente usando 1 grau. Então tá aí, ó. Então meu modelo tá certo. Então eu vou começar o processo para fazer o ferramental. Então eu criei minha linha de partição, né? Todo o contorno ali.
criei minha superfície de partição. Então minha superfície está em todo o contorno aqui, onde que vai dividir. E eu vou usar o comando agora de macho e cavidade. Então tá ali, então ele já extraiu o macho e cavidade. Então eu vou fazer um corte aqui para mostrar melhor ali. Então aqui a parte em roxo ali, né? Vamos imaginar que é a parte superior e o verde é a parte inferior. E por dentro é a peça, né? Onde vai encher de metal e depois. Então eu vou ocultar ela aqui. Então tá aqui, ó, a folga que eu dei, ó. Então, por isso que eu digo, não pode ser muito grande aqueles 3 décimos, senão isso aqui vai tudo entrando para dentro da peça e depois fica difícil para remover no processo de quebra ou de rebarbação. Aqui embaixo, né, a folga que eu tinha comentado, que ela é maior, então isso aqui vai funcionar como um catalixo. E aqui, por isso que tem isso que eu tinha comentado sobre essa inclinação, ó. Então isso aqui vai facilitar no fechamento, né, para evitar arraste. Então a gente coloca um grau maior aqui, ó. Então aqui tá os meus 3 décimos, né. E se caso ocorra na hora do fechamento raspar um pouco de areia, essa areia vai cair tudo aqui no fundo e vai funcionar como um catalixo. Então, e não pode ser muito grande, né? Porque senão vai gerar uma rebarba muito grande aqui. Fica ruim para quebrar e outras coisas, certo? Então tá aqui. Então, assim que vai ficar meu molde, né? Então aqui eu só salvei os corpos aqui, né? Só criei uma montagem de teste aqui. Então beleza. Só um pouquinho aqui, errei aqui. Então aqui eu só movi, né? Então eu criei um bloco no contorno aqui, com a opção mesclar desmarcada. Combinei, né? Para quê? Para me gerar os meus modelos, né? Antes eu tinha um molde, agora eu quero o modelo, né? O modelo que vai ser feito na placa lá. Então ali eu dividi ali embaixo, que vai ser uma parte do meu modelo. Aqui eu cortei, ó, então essa parte aqui vai ser o modelo que eu vou ter, né? No caso, esse meu modelo aqui, né? Então depois eu tenho que fazer alguns encaixes aqui para ele. Então, ele pode ser impresso, pode ser feito em alumínio, né? Mas se for alumínio, a gente tem que colocar uma parede maior aqui, né? Só está com 5 milímetros. E aqui eu fiz alívio, né? Para aliviar peso. Então tá aqui. Então esse é o meu modelo, uma parte do modelo, e aqui a outra.